Bom dia, professor. Eu vou apresentar aqui a tarefa relacionada ao padrão Prototype, onde a ideia é construir uma fábrica de violões que é capaz de produzir todos esses diferentes tipos de violões descritos aqui na atividade. A parte crucial aqui é que a gente vai clonar, né, esses violões. Então vamos lá, eu queria mostrar aqui o diagrama UML. Então, bem aqui a gente tem uma fábrica de violões, que tem uma característica barra propriedade chamada estoque, que é basicamente um dicionário que mapeia o nome do violão com o violão em si. Então, quando eu mandar o nome do violão, ele vai me retornar um violão. Né, esse violão ele é do tipo violão proto, que é uma classe abstrata que possui todas essas informações aqui a respeito do violão, que é o nome, a quantidade de cordas, o tipo de cordas, a descrição do violão. E bem aqui, ela também tem duas funções. Uma dessas funções é a função clone, que ela vai basicamente pegar todas essas características do violão e clonar esse violão, retornando, né, para o usuário que precisar desse violão uma cópia basicamente perfeita dele, né? Bem aqui a gente só tem um toString aqui que vai auxiliar na hora de printar na tela. Ela é só uma função mais técnica ali do que funcional. Na fábrica de violões, a gente também tem aqui um método que ele vai basicamente fabricar o estoque. Então, ele vai instanciar e construir todos aqueles violões que estão descritos aqui. E quando o cliente, né, quiser pegar um violão para ele, ele simplesmente utiliza esse get aqui, onde ele vai mandar o nome do violão. E a partir do nome do violão, eu vou retornar um violão, né, um violão proto ali, que é do tipo violão. No caso, um violão que é do tipo violão proto. Acredito que, sim, se eu quiser construir um novo violão, né, eu posso utilizar essa função aqui chamada put, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso cliente, tá? Onde tem toda a interface aqui que o usuário vai interagir. Vamos dar uma olhada aqui naquela função mais importante, que é a fábrica de violões, tá? Bem aqui, a gente tem o nosso estoque, tá bom? E né, ele está aqui mapeado o string com o violão proto. Eu quero mostrar aqui o violão proto, que é uma classe abstrata, que vai ter todas aquelas características que eu enumerei. E a chave aqui são esses dois construtores. Então, quando eu instancio o violão proto sem nada, ele só instancia. Quando eu instancio ele com alguma coisa, essa é a chave para, por exemplo, vamos aqui no violão normal, para a gente conseguir retornar uma cópia desse violão. Então, quando eu instancio um violão, jogando dentro dele, né, todas aquelas características de um violão que eu desejo, eu aciono esse método super aqui, para eu chamar o construtor da sua superclasse, que é a classe abstrata violão proto, e com isso ele vai, né, instanciar tudo isso que está aqui. E quando eu acionar a minha função, quando eu acionar a minha função clone, eu vou retornar this. E this é o quê? This é este objeto. Então, ele vai retornar para mim exatamente uma cópia perfeita daquele violão. Isso tudo é realizado, né, bem aqui. Então, aqui eu estou instanciando o violão clássico, violão folk e assim por diante. E assim que eu instancio, eu já coloco todos eles dentro do estoque, com todas as chaves aqui para ficar tudo mapeado de uma maneira mais concreta. Quando né, o usuário deseja clonar um violão, né, ou comprar um violão, ou pegar um violão, ele vai mandar uma key, que vai ser a identificação daquele violão. Com essa key, eu vou pegar esse violão dentro do meu hash map e eu vou acionar o método clone. O método clone, por sua vez, ele vai pegar todas as características que esse violão aqui possui, por exemplo, e ele vai retornar. Então a gente vai ter uma cópia perfeita desse violão, né? Seja lá qual ele for, né? De acordo com a key que está aqui. Então, bem aqui tem todo o sisteminha, né? Aquela coisa bem básica ali, eu só tenho as opções aqui printadas.
eu tenho um case switch aqui, que dependendo do que vier, eu vou, né, pegar um violão duplo zero, eu vou pegar um violão zero, eu vou pegar um violão de 7 cordas, eu vou pegar um violão folk e eu vou printar, né, todas essas informações na tela. Como que isso é printado? Eu defini aqui no violão proto, tá? É só no método toString aqui. Vamos executar aqui o programa. Então, eu quero comprar um violão clássico. Eu tenho agora um violão clássico. Eu clonei aquele violão, né? E ele me retornou esse violão para mim. Eu quero clonar o violão folk, clonar o flat, quero clonar o violão triplo zero e assim por diante, tá? E quando eu não clico nada, ele não faz nada, e quando eu clico -1, o programa desliga, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Foi realmente muito interessante ver esse conceito assim de você basicamente construir uma máquina, né, capaz de clonar os seus objetos. Bem interessante. Muito obrigado pela atenção.